Estamos de volta aqui no nosso debate entre prefeitáveis, a CIF-CDL, Blog do Portari e Codesf. Estamos indo para o nosso terceiro bloco e você que está nos ouvindo pelas rádios de Frutal, 97 FM, 102 FM, 104 FM, 105 FM, Luz FM, também acompanhando pelas redes da CIF-CDL, no YouTube, no Facebook, no Instagram do Blog do Portari. É um grande prazer estar com vocês aqui. Esse debate é realizado pela CIF-CDL, Blog do Portari e Codesf, para levar à população frutalense a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as propostas dos candidatos a prefeito de Frutal. Nós encerramos agora há pouco o nosso segundo bloco, já vamos iniciar o terceiro bloco em instantes, mas antes eu preciso pedir perdão aqui para o candidato Romero e para os nossos ouvintes e telespectadores, que, por um erro da anotação do mediador aqui, acabei engolindo 30 segundos da tréplica do candidato Romero, mas aqui com a organização, então, logo agora nós iniciamos o nosso terceiro bloco, nós cederemos esses 30 segundos ao candidato Romero para que ele possa complementar a sua resposta da pergunta anterior. Peço desculpas a todos, a anotação está aqui, mas eu vou ser sincero, gente, não é fácil ficar aqui, é tenso, mas muito feliz em poder contribuir com todos aqui para este momento. Então, antes de nós iniciarmos o nosso terceiro bloco, candidato Romero, vamos abrir os 30 segundos da tréplica que acabou faltando no bloco anterior, tá ok? Tempo na tela, por gentileza. Valendo. Bom, eu queria só dizer, Adriano, que não houve má fé da minha parte. O que eu quis explicitar ali para aqueles mototaxistas que no meu governo eles vão ter vez e voz, entendeu? Nós vamos procurar não só eles, mas todas as entidades, todas as associações, todo o terceiro setor que precisa realmente muito do poder público para que eles possam contar comigo. E não houve má fé, houve sim vontade de ajudar uma classe tão importante quanto. Ok, muito obrigado, candidato Romero. E agora sim nós iniciaremos o nosso terceiro bloco de perguntas aqui do nosso debate entre prefeitáveis da CIF-CDL, Blog do Portari e Codesf. Serão 2 ciclos de perguntas, sendo que no primeiro ciclo serão sorteadas perguntas diferentes para cada candidato e no segundo ciclo as perguntas serão livres. A primeira pergunta do ciclo deverá ser sorteada pelo candidato dentre as perguntas recebidas pela CIF-CDL no formulário eletrônico. Da mesma forma que o bloco anterior, cada candidato que fizer a pergunta terá 1 minuto para ler a pergunta, o candidato terá 3 minutos para responder, quem fez a pergunta terá 1 minuto para eventuais complementos, ou seja, réplica, e quem respondeu 30 segundos para a tréplica. Neste caso, nesse primeiro ciclo, as perguntas estão aqui no pote e, seguindo a nossa sequência aqui de cadeiras, 1, 2 e 3, sorteada previamente, o primeiro candidato a sortear uma pergunta e fazer ela ao candidato Bruno Augusto é o candidato Romero. Candidato, o senhor pode chegar aqui para pegar aqui com a gente, por favor? O candidato terá 1 minuto para a leitura da pergunta sorteada. Câmera no candidato Romero, por gentileza. Valendo. O candidato irá desenvolver ações para fortalecer a educação em saúde e os programas de prevenção de doenças? O candidato Bruno agora terá 3 minutos para a sua resposta à pergunta sorteada pelo candidato Romero. Tempo na tela, por gentileza. Valendo. Bom, a saúde é muito complexa, né? Como a gente já falou aqui hoje. Eu fico até triste ao ver uma pessoa que não usa a saúde pública criticar a saúde pública. É até bizarro. Mas, respondendo aqui a pergunta do internauta que enviou, nós já queríamos algumas ações para ampliar o atendimento. Nós temos que lembrar que nós tivemos 2 anos de pandemia, e isso cresceu muito as filas de cirurgias eletivas. Nós fizemos muitos mutirões, catarata, ortopedia, cirurgias eletivas. Ampliamos o horário de atendimento de unidade de saúde aqui perto do lago, outra lá em Aparecida de Minas. Melhoramos essas estruturas, contratamos mais médicos, acolhemos as pessoas. Por exemplo, Frutal nunca teve uma casa de apoio em Uberaba.
né? Quem tanto fala em respeito, fala em amor, por vários anos deixou as pessoas jogadas, literalmente jogadas nas ruas de Uberaba. Hoje as pessoas em Uberaba têm uma casa de apoio para poder se alimentar, para poder dormir, para poder ser acolhida. Então, hoje o frutalense tem uma casa de apoio em Uberaba para chamar de sua. Nós ainda temos muita dificuldade com a questão de mão de obra, e é por isso que nós trouxemos gratuitamente o curso de técnico de enfermagem. Inclusive, formam agora, no ano que vem já, são 60 profissionais de saúde que estarão sendo incluídos no mercado de trabalho. E na saúde preventiva, nós investimos muito nos projetos esportivos, nós temos vários professores que fazem aulas em locais públicos, para incentivar a prática esportiva, para poder assistir aquelas pessoas que, porventura, precisam ali de diminuir um colesterol, precisam de fazer seu exercício físico. Investimos muito nessa questão do esporte. Investimos em equipamentos modernos para poder ter um melhor resultado em exames, também na assistência dos pacientes. Enfim, saúde é muito complexo. É algo sem fim, né? Ninguém nunca vai resolver todos os problemas de uma saúde. Mas só de nós termos hoje um hospital que acolhe bem as pessoas. Tem as suas dificuldades? Tem as suas dificuldades. A gente não vai negar isso. Que acolhe bem as pessoas, que abrange uma grande região aqui, a gente fica muito feliz. Primeiro, por ter tirado de OS, né? E hoje a gente está sentado lá para gerir com toda dificuldade e trabalhar para que a gente possa evoluir cada dia mais na saúde do município. Obrigado, candidato Bruno. O candidato Romero agora terá 1 minuto para a réplica da pergunta sorteada enviada pelos nossos internautas. Tempo na tela, valendo. Bom, a saúde é subdividida em atenção primária, né, básica e secundária. A secundária é o Hospital Frei Gabriel, já atendendo as pessoas, né, já em um estado já que precise do hospital. Mas o que funciona mesmo são os programas de saúde, PSFs, que praticamente foram extintos em Frutal. Você não tem mais um programa de saúde como era antes. Aliás, tem bem menos e não atendem a necessidade. Eu acho que se você tem lá na ponta uma UBS com PSF, fazendo prevenção de todas aquelas doenças endêmicas, de coisas que às vezes podem, no início, ser resolvidas e não precisar ir para o hospital. Isso hoje não é bem feito, as UBS estão sucateadas, estão precisando de reforma. Obrigado ao candidato Romero Brito pela réplica. Agora o candidato tem 30 segundos para a tréplica. Candidato Bruno, tempo na tela, valendo. É muito fácil falar vagamente, né? Agora existe menos, tem menos, foi feito menos. Eu gostaria muito que o candidato apresentasse dados, números. Olha, antes tinha isso, agora tem isso, antes era assim, agora é assim. Eu queria que ele me mostrasse números, para não ficar vago, porque é muito fácil jogar ao vento. Antes era assim, agora é assim. E na questão do PSF existe, candidato. Eu acho que o senhor não conhece nenhuma unidade de saúde, não. Começa a andar mais na cidade, mas não só em época de eleição, viu? Muito obrigado, candidato Bruno, pela tréplica. Dando sequência aqui, então, ao nosso terceiro bloco de perguntas. Agora o candidato Bruno sorteia uma pergunta que deverá ser feita ao candidato Adriano. O senhor pode retirar aqui, por favor, candidato? O candidato Bruno terá 1 minuto para formular a pergunta sorteada. Valendo. Considerando a importância das obras de drenagem para a infraestrutura urbana e a qualidade de vida da população, como o candidato pretende intensificar os investimentos nesse setor, visando prevenir transtornos como alagamentos e o surgimento de buracos nas vias, especialmente em períodos de chuvas intensas? Candidato Adriano terá 3 minutos para a sua resposta. Por favor, tempo na tela. Valendo. Esse é um desafio muito grande. Na verdade, é um desafio que, há anos, as várias administrações que passaram pela Prefeitura de Frutal vêm varrendo
para debaixo do tapete. Não se investe em drenagem, nunca se investiu. Em 2014, se não me falha a memória, foi elaborado um plano municipal de saneamento básico que estabelecia metas de curto, médio, longo prazo para a execução de obras de saneamento, inclusive drenagem. Esse plano ele já está totalmente furado, nada do que está previsto lá foi feito, nada, e as obras e as enchentes continuam em Frutal. Frutal tem alguns gargalos e vai piorar. A Avenida Homero Alves daqui a pouco vai estar alagando e derrubando casas lá, vocês podem ter certeza disso, porque enquanto mais você aumenta a mancha impermeável da cidade, os asfaltos, as casas, a tendência é de que a água se dirija para lá. Algo que me deixou tremendamente assustado agora, recentemente, foi quando o diretor lá da Guarda Mirim me procurou para mostrar o projeto de onde ele pretende construir a Guarda Mirim. A prefeitura cedeu para ele a área verde do bairro Cidade das Águas. Ele vai construir, basicamente, a sede da Guarda Mirim dentro do Ribeirão Frutal. Isso é um absurdo que vai acontecer, porque vai piorar os nossos problemas de drenagem. Além de não investir nas redes subterrâneas que resolveriam os problemas de captar essas águas, destiná-las para o curso adequado de água, para a bacia natural dela, esse tipo de invasão das áreas verdes, das áreas de preservação permanente, que, quando os loteamentos são aprovados, são justamente feitas para a infiltração, a permeabilidade da água, para evitar com que as águas escoem para o asfalto e vá provocar alagamentos futuros, a prefeitura ela tem por hábito de doar essas áreas, ou vender, ou fazer alienar de alguma maneira para se construir. Um exemplo máximo que nós temos disso é o córrego do Brejinho, que muita gente nem sabe que ele existe, porque ele está escondido no meio de casas, ele atravessa todo o bairro Princesa Isabel, basicamente, ali, e ninguém vê ele, e toda vez que chove, ele alaga. Ele alaga na Marechal Deodoro, ele alaga na Raul Soares, ele alaga na Santos Dumont. E assim vai ser nos outros lugares, por conta dessas ocupações irregulares promovidas pelo próprio poder público. Obrigado, candidato Adriano. Agora o candidato Bruno tem 1 minuto para a réplica da pergunta. Tempo na tela, valendo. Eu só queria informar, Adriano, que todas as invasões que são feitas são judicializadas, a prefeitura não está omissa a isso. Tá? A gente tem... Só que isso é uma briga jurídica, né? Não é se você chegar lá e tirar as pessoas. E a questão da drenagem realmente é um problema antigo de Frutal. A nossa primeira obra de asfalto, por mais que alguns digam que asfalto não é obra, né, e que a gente começou só agora, foi em 2021, quando nós asfaltamos lá o beco, na Silviano Brandão. Nós fizemos a drenagem daquele bairro e asfaltamos o beco. Também fizemos agora recentemente ali na Zoonoses, né, onde a outra parte não foi feita porque será drenada. Estamos com a obra também no Jardim Brasil, por causa também que vai ser feita a rede de galeria pluvial. Então, realmente, essa questão de drenagem é um problema que no passado não se investiu e hoje a gente paga as consequências. Mas a gente tem trabalhado muito para resolver, dentro das condições, essa situação antiga de Frutal. Obrigado, candidato Bruno. Agora o candidato Adriano tem 30 segundos para a sua tréplica. Tempo na tela, valendo. Então, é preciso investir na drenagem em si e nessas políticas públicas de não deixar acontecer esse tipo de invasão nas áreas verdes. Invasão, volto a repetir, muitas vezes incentivada pelo próprio poder público, como é o caso desse terreno da Guarda Mirim. Então, assim, isso não poderia acontecer nunca, nunca, nunca. Então, vai virar uma desgraça aquilo daqui a pouco. Obrigado, candidato Adriano. Dando sequência aqui, então, agora ao nosso ciclo de perguntas. Candidato Adriano sorteia uma pergunta para o candidato Bruno.
Candidato Adriano terá 1 minuto para formular a pergunta que foi enviada aqui para a CIF-CDL pelos eleitores frutalenses. Tempo valendo. Com relação à insegurança alimentar, a cidade de Frutal também não foge a essa regra, em que muitas crianças têm acesso a uma única refeição diária, quando estão na escola. Como o candidato pretende criar soluções para melhor qualidade e quantidade de refeições nas escolas do município? Obrigado, candidato Adriano. Passamos agora à resposta do candidato Bruno. Terá 3 minutos para responder. Valendo. Essa pergunta é uma ótima pergunta e a gente teve ação importante nisso aí. Como eu disse aqui rapidamente, antes os CMEs funcionavam até às 4 horas da tarde. Hoje funciona até às 18h30. E, para isso, nós criamos mais uma refeição para as crianças que ficam até esse horário. Nós temos cerca de 1.500 crianças matriculadas nos CMEs e cerca de 10% utilizam o horário estendido, mas elas recebem essa alimentação. Na questão social, existe um discurso populista, Adriano, onde se diz o seguinte, né? Porque tem pessoas passando fome, né, que nós temos que fazer. A gente viu em Frutal essa política da fome, onde por muitos anos a fome das pessoas foi utilizada para fazer política, para ser padrinho, para ser madrinha, né? Usava a fome das pessoas, ia lá, pegava a cesta básica à vontade. O que nós fizemos foi sim, né, na cesta básica, nós melhoramos a cesta básica, aumentamos os itens das cestas básicas, ampliamos as ações, abrimos os CRAS, que antes funcionavam só meio período, e agora funciona o dia todo, mas nós também oferecemos oportunidade de emprego. Hoje, por exemplo, nós temos 39 empresas em Frutal que estão precisando de mão de obra. Então, todas as vezes que alguém procurava assistência social, nós colocamos lá dentro um braço do Cine, oferecendo aquele emprego, aquela oportunidade para a pessoa poder trabalhar, para a pessoa, ao invés dela ir lá pegar a cesta básica, ela ter dignidade de entrar no supermercado e comprar o que ela quiser. Porque eu fui prefeito, né, sou prefeito, mas eu não fui prefeito padrinho, fui prefeito de gestão, né, de dar oportunidade para as pessoas ganharem o seu dinheiro, ganhar o seu salário. Muitas das vezes não queriam oportunidade de emprego, queriam ficar escorada no poder público, e esses, às vezes, não aprovam o nosso governo. Mas essa questão de acompanhar, né, a questão alimentar, nós temos ótimos assistentes sociais que acompanham as pessoas. Nós criamos uma lei municipal que foi aprovada por todos os vereadores, onde cria regras para a distribuição de cestas básicas. E no meu próximo governo, nós queremos extinguir ao máximo essa questão de cesta básica. Nós queremos criar um cartão, né, para facilitar, para a pessoa poder ir no supermercado, lógico, com vários mecanismos de bloqueio de alguns itens, mas para que as pessoas possam ir ao mercado, comprar ali a sua compra, fazer ali a sua compra de mercado, porque tem muitas pessoas que realmente precisam ser assistidas. Hoje nós temos aí cerca de distribuição de 800 cestas básicas que são feitas mensalmente aqui em Frutal, mas o nosso foco sempre é dar oportunidade para as pessoas. E nas escolas, nós melhoramos a alimentação, e o meu abraço a cada tia da cantina, que sabe a realidade de cada criança, que conhece a realidade de cada família, acolhe com muito carinho todas as nossas crianças da rede municipal. Eu realmente tenho orgulho da nossa equipe. Obrigado ao candidato Bruno pela resposta. Passamos, então, agora a 1 minuto para a réplica da pergunta. O candidato tem 1 minuto. O candidato Adriano, tempo na tela, valendo. Eu gostaria de dizer o seguinte, essa questão da segurança alimentar, de fato, o lanche oferecido na escola, muitas vezes, é a principal, se não a única refeição que uma criança toma no dia. Uma coisa que eu não consigo entender, eu sei que é difícil e é caro, oneroso, manter, no período de férias, por exemplo, as creches funcionando. Mas nem sempre as mães estão de férias no mesmo período das férias escolares. O que a gente pretende implantar no nosso governo é creches funcionando e escalonamento do pessoal. Eles não vão tirar férias tudo junto, porque as creches têm que permanecer abertas o ano todo. Você fica com creches fechadas em julho, em janeiro, e aonde essas mães que trabalham deixam essas crianças? E onde elas se alimentam? Então, esse é um programa que a gente pretende. Obrigado, candidato Adriano. Agora, candidato Bruno tem 30 segundos para fazer a sua tréplica.
Bom, por falar em CMEs, né, por falar em creches, no nosso próximo governo, assim teremos, se Deus quiser, aí sim, viu? Nós iremos construir creche, escola, porque a gente estava reconstruindo o que foi abandonado para trás. E o primeiro lugar que nós vamos construir um CMEI e um projeto, inclusive a primeira-dama Paula já conseguiu um recurso para o projeto social, será no bairro Francisco Mourão. Obrigado, candidato Bruno, pela tréplica. Passamos, então, agora para mais uma pergunta sorteada nesse bloco de perguntas. Desta vez, o candidato Bruno sorteia uma pergunta para o candidato Romero Brito. O candidato terá 1 minuto para formular a pergunta sorteada. Se tiver tudo ok. Tempo na tela, por favor. Como o candidato planeja equilibrar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade ambiental para garantir que o crescimento da cidade seja sustentável a longo prazo? Obrigado, candidato Bruno. Candidato Romero, agora tem 3 minutos para a sua resposta. Tempo na tela, por gentileza. Valendo. Bom, a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, é algo que tem que ser prioridade em qualquer governo. Em primeiro lugar, eu não vou colocar uma secretária de meio ambiente indicada por aqueles que mais devastam a nossa cidade, o nosso município. Irei, é óbvio, apoiar todo o grande negócio que tiver em Frutal, todas as usinas, todas as empresas que vierem, mas jamais serei conivente com o que está acontecendo em Frutal hoje. É lamentável, né? Como se você pudesse o lobo cuidando do galinheiro. É isso que está acontecendo nessa administração. Por quê? Porque é subserviente àqueles que hoje mandam na cidade em termos econômicos. Eu jamais serei. Eu farei uma administração preocupada com o meio ambiente, com as nascentes, com as APPs, enfim, plantando mais árvores na cidade, incentivando o pequeno e o médio produtor para que ele possa também, ali nas suas propriedades, ter ali as suas APPs cuidadas. Enfim, nós vamos estar realmente cuidando do meio ambiente. Está aí, o meio ambiente dá a resposta. Nós estamos há 5 meses sem chuva em Frutal. Isso é uma coisa que vem da degradação. Nós não temos mais matas aqui. Infelizmente, o que está acontecendo em Frutal é algo que nos deixa estarrecido, porque não há controle do meio ambiente em Frutal, e no meu governo vai ter. Nós não vamos perseguir ninguém, nós não vamos fazer com que o desenvolvimento seja freado, mas nós vamos ter pulso firme, entendeu? Nós não seremos escravos dos coronéis de Frutal. E isso vocês podem ter certeza. Nós haveremos de fazer uma administração onde o que é certo, se tiver que ser feito, vai ser feito dentro das normas, não perseguiremos ninguém, mas não aceitaremos essa vergonha que é hoje. Frutal ser dominada por aqueles que destroem o meio ambiente e o poder público ser conivente com tudo isso. Não, chega, basta. Entendeu? Eu acho que o prefeito ele tem que ser independente. Ele tem que fazer aquilo que é bom para a comunidade, aquilo que é bom para o meio ambiente, aquilo principalmente que é bom para as pessoas que realmente precisam. Por isso nós teremos um governo voltado para o social, para as pessoas que realmente precisam, visando a educação, visando a saúde como prioridade de fato e não como vem acontecendo nesse governo. Obrigado, candidato Romero. O candidato Bruno agora tem 1 minuto para a réplica da pergunta. Tempo na tela. Por falar em meio ambiente, candidato, vou te contar uma historinha. O senhor falou do aterro, que tinha vida longa, enfim, podia prolongar. O senhor está equivocado mais uma vez, mas eu vou te contar uma historinha desse aterro. Esse problema do aterro é desde 17 de agosto de 2001, quando nos autos do inquérito civil 027101 003, dígito 9, o município de Frutal assinou um TAC, se comprometendo a construir um aterro novo. Se passou os anos, aí veio 2017. Não lembro, quem estava na prefeitura de 2017? Aí assinou um novo TAC, se comprometendo em 1 ano construir um novo aterro em Frutal.
e não construiu. Sabe o que está acontecendo, candidato Romero? Hoje o município de Frutal o Ministério Público quer executar esse TAC. Nós estamos segurando para não executar, trabalhando para implantar um novo aterro. Esse ano eles querem executar. E poderão ser bloqueados de Frutal 21 milhões de reais. E essa turma que fez isso não está comigo. Obrigado, candidato Bruno, pela resposta. Candidato Romero terá agora 30 segundos para fazer a sua tréplica ao comentário. Tempo na tela, valendo. Vocês veem que ele não respondeu, né? Ele não tocou no assunto. Eu disse que ele é um capacho dos coronéis de Frutal e ele não respondeu. Por quê? Porque é subserviente. O deputado Darcio, um dos motivos pelo qual ele deixou de ser candidato é que ele procurou aqueles que ele sempre ajudou e a resposta foi o seguinte: não, nós estamos muito satisfeitos com esse governo que está aí, porque eles atendem a todos os nossos interesses. E conosco não será assim. Obrigado, candidato Romero. Dando sequência aqui agora a nossa ciclo de perguntas, candidato Romero sorteia uma pergunta para ser feita ao candidato Adriano. O candidato terá 1 minuto para formular a pergunta, valendo. Adriano, como candidato analisa a viabilidade de se criar uma guarda municipal em Frutal? Candidato Adriano terá agora 3 minutos para fazer a sua resposta à pergunta. Tempo, valendo. A viabilidade é muito grande, inclusive está no meu plano de governo, tá? O plano de governo registrado lá na Justiça Eleitoral, que nós vamos criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Embora a segurança pública seja uma atribuição do Estado, acreditamos que viver numa cidade insegura, como nós estamos, onde diversas vezes você tem toda a fiação de uma obra que você está fazendo roubada, e essa fiação é vendida para comprar crack, vai para o consumo de drogas e outras coisas, nós sabemos que a Polícia Militar sozinha não está dando conta. Nós precisamos criar. E, para isso, eu fiz orçamento, tá? Então, para você montar uma guarda civil municipal com 60 homens, você vai gastar 5 milhões de reais com treinamento, armamento, fardamento, veículos, tudo. 5 milhões você faz a implantação. E o custo anual dessa guarda municipal vai estar em torno de 2 milhões e 500 anos. Então, nós temos que ver o que serão prioridades. O prefeito Bruno estava falando aqui sobre a questão de realização de eventos. Quando a gente pensa na prioridade, eu imagino que um evento que vale aí, por exemplo, 600 mil reais, com 4 eventos desse, eu mantenho uma guarda municipal e segurança pública para a cidade por um ano inteiro. Então, não é caro, dá para manter, basta saber de onde enxugar. Então, é totalmente viável e a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública não é um cabide de emprego, é porque dentro dela nós queremos organizar, dentro desse guarda-chuva, a Guarda Civil Municipal, a Defesa Civil, que já existe, a gente vai passar lá para dentro, e, se for possível orçamentariamente, nós vamos criar a Brigada Municipal Anti-Incêndio, porque nós estamos vendo aqui ao nosso redor, quando chega nesse período de seca e calor, que quando tem uma queimada aqui no nosso município, aos arredores aqui, ninguém consegue apagar. Então, o bombeiro precisa de ajuda também. E nós estão sempre pensando na população, porque ainda ontem nós tivemos uma candidata a vereadora nossa que quase teve a sua casa queimada por um fogo que teve numa lavoura próxima a ela. Então, assim, nós precisamos cuidar da segurança do cidadão frutalense. Obrigado, candidato Adriano. O candidato Romero tem agora 1 minuto para sua réplica. Valendo. Adriano, também no nosso plano de governo, não sei se você viu, tem a Guarda Municipal.
talvez não com a abrangência que você colocou, mas a gente sabe que hoje o principal problema da polícia é efetivo, né? Aposenta-se mais policiais do que se formam, e a Guarda Municipal ela se faz primordial, para que guarde os nossos patrimônios públicos, no trânsito também, e através do trânsito você pode também arrecadar para ajudar a manter, né? Participando na saída dos alunos à noite nas escolas, ali na região do Calçadão, né? Só que sem o armamento. Hoje a Guarda Municipal pode ser armada, mas a gente faria com taser, né, para que não haja o perigo, né, de haver nenhum tipo de confronto onde se acidente alguém. Obrigado, candidato Romero. Seguimos, então, para 30 segundos de tréplica do candidato Adriano. Tempo na tela, valendo. No meu caso, a Guarda Civil vai ser armada mesmo. E outra coisa, a Guarda do Patrimônio é muito importante. Por exemplo, nós fomos lá na quadra Kiko Bernabé, essa semana, os banheiros estão todos destruídos. Isso talvez nem seja culpa do prefeito, mas porque não tem essa vigilância. Então, o que acontece? O povo vai lá e destrói tudo. Então, nós precisamos de uma guarda que mantenha a ordem na cidade. Obrigado, candidato Adriano. Agora, para a última pergunta do ciclo, o candidato Adriano sorteia uma pergunta ao candidato Romero. O candidato terá 1 minuto para formular a pergunta. Valendo. Diante da escassez de profissionais da saúde em algumas especialidades, de longas filas de espera e atendimento, quais as ações o candidato irá adotar para solucionar esses problemas? Candidato Romero, agora tem 3 minutos para a resposta. Tempo na tela, por gentileza. Valendo. Bom, primeiro nós temos que fazer com que os UBS funcionem realmente. Nós vamos interligar, fazer com que Frutal tenha um sistema digitalizado, né, que se possa comunicar com as UBSs, com a Secretaria de Saúde e com o hospital. É inadmissível que, nos dias de hoje, você não tenha nada informatizado nesse sentido. Eu, inclusive, fiquei sabendo de algumas cidades que eu devo visitar, do tamanho do porte de Frutal, e que é tudo informatizado. E, ao ser informatizado, se reduz o custo em até 30% da saúde. É fundamental que a gente consiga trilhar, né, os caminhos da tecnologia, e queremos informatizar todo o sistema, queremos criar o cartão cidadão, para que a pessoa possa ser atendida em todos os setores, e fazer com que, ali naquele local, próximo ao Hospital Frei Gabriel, tudo que é feito na área da saúde, desde a UPA que nós vamos implantar, o SAMU, a Secretaria de Saúde, a Saúde da Mulher, também tenha um ambulatório, tenha um centro de especialidades, para que seja feito tudo ali. A pessoa já sai de uma porta, precisou, vai noutra. Eu acho que isso é questão de direcionamento, de oportunizar as pessoas que não fiquem. Vai lá na UBS, por exemplo. Você vai lá, pega um exame, chegou lá na Secretaria de Saúde, uma vírgula que estiver errado, você tem que voltar lá para a UBS novamente, entendeu? Aí você chega lá, né, volta para a Secretaria de Saúde, depois você vai para o hospital. Então, isso tudo vai ser condensado ali num local só, né, atendendo a todas as especialidades e fazendo com que a população sofra menos. É importantíssimo que as UBS também funcionem em horários até mais tarde, pelo menos algumas, né, até um certo horário à noite, para que aquelas pessoas que principalmente trabalham, né, na zona rural, elas cheguem e possam ter um local de atendimento, que seja feito em forma de rodízio, né, mas que tem que ter. Agora, é interessante, né, aqui a gente ouvir falar que agora nós vamos construir lá uma UBS, lá no Francisco Moron. Passou-se 4 anos sem ir lá. Lá você tem
3 bairros completamente abandonados. Frutal 2, Frutal 3 e Francisco Moron. Lá não tem uma UBS, lá não tem uma creche. O parquinho que tem lá, eu fico com dó das crianças. É uma meia dúzia de brinquedos na terra, no sol. É um bairro totalmente abandonado. Então, ficou 4 anos sem fazer nada e agora vai falar que vai fazer? Nem lá não foi. Obrigado, candidato Romero. O candidato Adriano terá 1 minuto para a réplica da pergunta elaborada. Valendo. De fato, aqueles 3 bairros do lado de lá da rodovia, que é Frutal 2, Moron e Alceu Queiroz, eles são muito prejudicados, inclusive porque, além de não ter UBS lá, a UBS mais próxima deles, até pouco tempo atrás, não sei se hoje está com essa realidade, não tinha atendimento pediátrico. Então, as mães elas tinham que levar as crianças lá no IP Amarelo, que é muito longe para elas. Eu acho que, para a gente reduzir tanto o uso do Frei Gabriel, nós precisaríamos fazer a transformação de, no mínimo, umas 3 UBS que a gente já tem em UPAs, para atendimento 24 horas, e, com isso, desafogar o atendimento no Frei Gabriel, sem tanto custo assim, porque a UBS já existe, e existe o espaço físico, muitas vezes, para construir no entorno delas. Obrigado, candidato Adriano. Candidato Romero, agora 30 segundos para a sua tréplica sobre o assunto. Valendo. Adriano, eu acho que é importante, sim. Quanto mais UPAs, melhor. Eu tenho, por exemplo, conhecimento, que meu filho formou ano passado em Fernandópolis, que é um pouquinho maior do que Frutal, lá tem 2 UPAs. Mas nós vamos começar primeiro por aquela próxima, ali naquele terreno, ao lado do Frei Gabriel. Ali, a atenção primária, secundária, vai ser toda ali. Vamos deixar o hospital somente para urgência e emergência. Obrigado, candidato Romero. E com a tréplica encerramos o nosso terceiro bloco do debate de prefeitáveis, a CIF, CDL, Blog do Portari e CODESF.